Olá, querido irmão, graça e paz. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para celebrarmos ao nosso Deus, prestarmos culto ao nosso Senhor. Quero te convidar a orar nesse momento para nós iniciarmos a nossa celebração, mais um culto de oração. Quero também te convidar a compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos e familiares, para que cada vez alcancemos mais e mais pessoas. Também coloque aí o seu pedido de oração, o seu agradecimento, deixe aí nos comentários e nós vamos, durante a semana, nós recolhemos esses comentários, né, os motivos de oração. Então, nós oramos por cada um dos motivos que são colocados aí, tá bom? Não esqueça, nós estamos no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então, você pode ver aí a melhor plataforma aí que lhe atenda para que você esteja conosco, tá bom? Logo, se Deus permitir, estaremos juntos presencialmente, mas nesse tempo nós precisamos também contribuir aí para a diminuição do número de casos, enfim, aquilo que nós já sabemos. Então é necessário estarmos dessa forma, de maneira virtual, você aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, e nós aqui, tá bom? Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, muito obrigado pelo teu cuidado. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo tão difícil. O Senhor tem nos dirigido em todas as coisas. Recebe, Pai, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão nesse tempo, que nós possamos ser alimentados pela tua palavra, confrontados, edificados pela tua palavra, e que o Senhor, Pai, receba o culto que prestamos a ti, somente a ti, Deus. Muito obrigado, ser com cada um, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, aos nossos corações, e que onde quer que cada um dos nossos irmãos esteja, sejamos edificados para a glória do teu nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos
céus. Amém. Vamos orar, queridos. Eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 21 até o versículo 23. Logo após a nossa oração, nós vamos então continuar o nosso estudo do Sermão do Monte. Eu convido você aí onde você está, na sua casa, se você puder, se você quiser se ajoelhar, da maneira como você estiver, sentado mesmo, curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos, mais uma vez, Pai, te agradecer pelo teu cuidado, pela tua provisão e pela tua proteção. Nós queremos, Deus, também nessa hora levantar um clamor, Pai, por todos aqueles que se encontram enfermos. Lembramos aqui, Deus, do Paulinho, pai da Dominique, da Monique, lembramos do Eustáquio, lembramos do Marcos, cunhado do Davi, lembramos da Janete, da Jéssica, tantos outros, Deus, que se encontram enfermos, que o Senhor possa alcançá-los com a tua misericórdia, que o Senhor, Deus, possa, em nome de Jesus, ministrar a cura sobre a vida deles para a glória do teu nome, Pai. E aqueles que não te conhecem, que muito além, Pai, da cura física, o Senhor possa alcançá-los. Que eles possam reconhecer Jesus como Senhor de suas vidas. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos também pelos projetos que temos. Oramos, Deus, para que o Senhor nos desperte para o nosso chamado de fazer discípulos, para a nossa responsabilidade, Pai, de fazer avançar o Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nos empenhar em cumprir a missão que o Senhor nos deu, que nós não percamos tempo, mas onde quer que estejamos, nós tenhamos a consciência de que estamos em missão. Senhor, em nome de Jesus, usa as nossas vidas para a glória do Teu nome, para que tantos outros sejam alcançados. Usa, Pai, as nossas vidas, nós nos colocamos nas Tuas mãos como instrumentos. Em nome de Jesus, Senhor. Usa as nossas vidas para a glória do Teu nome. Deus, reanima também aqueles que se encontram desanimados, abatidos, oprimidos. E alcança, Pai, aqueles que têm ouvido acerca do Senhor, acerca de Jesus, e que ainda não tomou uma decisão, que o Senhor possa convencer através do Espírito Santo. Que essas pessoas confessem Jesus. Nos fala agora também, Pai, através da Tua palavra. Nós clamamos para que o Senhor nos fale, nos exorte, nos transforme para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, eu leio a NVI e diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós estamos aí no sprint final do Sermão do Monte. Na semana passada nós vimos Jesus alertando os seus discípulos a tomarem cuidado com os falsos profetas. Jesus, ele ensinou, ele alertou os seus discípulos de que esses falsos profetas, eles se disfarçam de ovelhas. Mas eles não têm nenhum compromisso com as ovelhas, o que eles querem é se aproveitar, é devorar as ovelhas. É tirar proveito das ovelhas. Esse é o propósito, esse é de fato o propósito por trás de tudo que eles fazem.
Embora eles tenham, como nós falamos semana passada, esses falsos profetas, eles possam ter um linguajar que agrade, uma mensagem que pareça agradar. Eles são ardilosos em convencer as pessoas, mas eles são falsos profetas. E Jesus alertou seus discípulos a estarem atentos a isso. Nós vimos como Jesus deixa claro que esses falsos profetas, eles conduzem aqueles que lhes dão ouvidos à porta larga. E não à porta estreita, como Jesus já tinha ensinado um pouco antes. É interessante que Jesus disse que os seus discípulos, eles serão enganados se não observarem os frutos desses falsos profetas, porque através dos frutos eles seriam identificados. Porque ainda que tenha um discurso que pareça muito agradável, a sua vida, os seus frutos, depõem contra aquilo que eles falam. Na semana passada nós também vimos que quem segue um falso mestre se torna um falso crente. E que ninguém vai chegar diante de Deus com a desculpa de ter sido enganado por um falso mestre. Hoje, nesses versículos que nós lemos, nós vamos ver Jesus falando justamente sobre esses falsos crentes. Sobre aqueles que até verbalizaram uma confissão em Jesus, um dia disseram: Senhor, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, mas que nunca praticaram a fé em Jesus, nunca se relacionaram de maneira verdadeira e profunda com Ele. Jesus, ele vai mostrar a consequência de ter uma vida puramente religiosa, a consequência de uma vida sem um relacionamento com Ele, sem intimidade com Ele. Jesus vai mostrar a consequência de dizer: eu acredito em Jesus, mas de não viver de acordo com seus mandamentos. É isso que Jesus vai nos ensinar nesses 3 versículos. E no versículo 21, lendo novamente para que nós possamos gravar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jesus, ele diz que muito além de conhecer intelectualmente, muito além de declarar que acredita, é preciso se relacionar com Jesus, é preciso obedecer a Jesus. Jesus disse que não adianta ter um conhecimento teórico acerca de quem é Jesus. Ele está dizendo que não adianta apenas dizer que conhece, é necessário se relacionar com Ele, porque esse relacionamento leva à obediência. É muito importante conhecer a Deus, sim. Estudar o máximo que pudermos. Investirmos tempo em conhecer os mais diversos temas sobre Deus, sobre a sua palavra. Conhecer os atributos divinos, comunicáveis, incomunicáveis, estudar de maneira sistemática a sua palavra, ter uma boa teologia bíblica, tudo isso é de suma importância. E eu oro para que nós tenhamos sede em conhecer mais a Deus, em estudar cada dia mais a sua palavra. Mas é preciso que todo o estudo, tudo aquilo que nós nos dedicarmos em conhecer, em aprender, nos leve a depender cada dia mais de Deus. A viver de uma forma que reflita o que conhecemos sobre Ele. Que esse conhecimento não fique apenas aqui, mas que ele seja visto nas nossas ações. Que cada vez que conhecermos mais a Deus, nós possamos enxergar a nossa pequenez. E dessa maneira que nós vivamos dependendo cada dia mais, cada vez mais de Deus em tudo que fizermos. É importante, sim, também nós confessarmos verbalmente Jesus, mas é preciso que essa confissão verbal seja acompanhada de obediência. E é interessante como nós olhamos para o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10. Nos versículos 9 e 10, Paulo diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Paulo não está falando apenas de uma declaração, onde se diz eu creio em Jesus, eu confesso Jesus, eu aceito Jesus, sem que a partir dessa declaração nós comecemos a desenvolver um relacionamento com Ele. É necessário se relacionar com Cristo. É necessário também aprofundar esse relacionamento dia após dia, para que nos tornemos mais parecidos com Ele. Então nosso conhecimento não seja apenas intelectual. Isso é importante porque nem todo aquele que diz que Jesus é Senhor está disposto a lhe obedecer. E ainda que demonstrem toda a sua ortodoxia dizendo Senhor, Senhor, Jesus está nos ensinando que não vai entrar no reino dos céus, porque não se relacionou com Ele, porque não desenvolveu um relacionamento com Ele. E Jesus ele está falando sobre o reino de Deus e nós sempre lembramos que o Sermão do Monte são normas para aqueles cidadãos do reino. E Jesus deixa claro que quem não se relaciona com Ele, quem não vive de acordo com as normas do reino de Deus, aqueles que não fazem a vontade do Pai, esses não herdarão o reino dos céus. Mais uma vez nós vemos a importância de obedecer. Obedecer a Jesus, obedecer aos seus mandamentos. E em Lucas, no capítulo 6, num texto paralelo a esse, nós vemos isso de maneira ainda mais clara. Acompanhe comigo a leitura, abra aí na sua Bíblia Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, Jesus diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Perceba como não basta apenas uma confissão, não basta apenas dizer que acredita em Jesus, é necessário obedecê-lo, é necessário fazer o que ele diz, é necessário viver de acordo com seus mandamentos. Falar que Jesus é Senhor é diferente de viver sob o seu senhorio. Precisamos viver sob o senhorio de Cristo. Ele precisa de fato ser o nosso Deus, o nosso Senhor. E nós precisamos viver como pessoas que se submetem ao seu senhorio, que obedecem aos seus mandamentos. É assim que nós precisamos viver, porque há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas que não vão herdar o reino dos céus. Porque não fazem a vontade do Pai. Porque não vivem de acordo com as normas do reino. Porque não obedecem a Deus. Porque não andam de acordo com a sua palavra. Nos versos 22 e 23, Jesus ainda diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus, nesses últimos 2 versículos que lemos, ele menciona o dia do juízo ou do julgamento, quando diz naquele dia, que é algo muito presente em toda a Escritura. E os judeus, no tempo de Jesus, também tinham consciência desse dia. Eles sabiam que haveria um dia do julgamento, um dia final. Eles sabiam disso. O Antigo Testamento também fala disso. Se você quiser ler aí Malaquias, capítulo 3, versículo 17, veja o que diz em Malaquias, capítulo 3,
Vou abrir aqui com você Malaquias, capítulo 3, no verso 17, diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Também em Joel, capítulo 1, versículo 15, livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 15, diz assim: aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Como eu disse, os judeus sabiam da existência de um dia em que seriam julgados por Deus. Mas aqui o que chama atenção é que Jesus está dizendo em Mateus aos seus ouvintes, lá em Mateus capítulo 7, Jesus está dizendo que é Ele quem julgará. Jesus está dizendo que é Ele próprio quem decidirá quem entrará no reino no último dia, como também decidirá quem será banido da sua presença. É o próprio Cristo que fará isso. Isso precisa nos fazer refletir. O fato de que esses que chegam diante de Jesus e são banidos da sua presença realizaram sinais e maravilhas, isso precisa nos fazer refletir. Perceba o que Jesus está dizendo, está relatando o que eles dirão. Não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Eles fizeram tudo isso no nome de Jesus, eles profetizaram, expulsaram demônios, realizaram sinais no nome de Jesus. O que nos mostra que Jesus está se referindo a pessoas que eram belíssimos religiosos, que não tinham medo de falar acerca de Jesus em público. Por isso eles profetizavam, por isso eles expulsavam demônios, por isso eles realizavam muitos sinais. Eles eram zelosos até na forma como se dirigiam a Deus. Senhor, Senhor. Como eu disse, eles eram verdadeiros religiosos, mas não possuíam um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Eles não conheciam Jesus de fato. E é exatamente isso que Jesus declara, é justamente essa falta de um relacionamento profundo com Cristo que nós vemos na declaração de Jesus, quando ele diz: nunca os conheci. Conhecer, essa declaração de Jesus é muito profunda, porque Jesus está falando de um relacionamento profundo, de um relacionamento que é mais do que declarar que sabe quem é a pessoa, mais do que simples familiaridade. Não, Jesus eu conheço. Não, Jesus eu já ouvi falar. Não, eu acredito em Jesus. Se relacionar, conhecer, é muito mais profundo do que isso. Jesus está falando que essas pessoas, ainda que falassem no nome de Jesus, ainda que realizassem sinais em nome de Jesus, nunca se relacionaram profundo e verdadeiramente com Jesus. Porque conhecer é diferente de saber quem é. É diferente de dizer um dia, eu acredito. Jesus está falando de um relacionamento profundo. Jesus diz que esses que nunca se relacionaram profunda e verdadeiramente com Ele,
o que eles fizeram foi praticar o mal. E que fim terrível é esse. O fim terão aqueles que vivem dessa forma. Eles vão ouvir de Jesus: afastem-se de mim. Afastem-se de mim. Que fim terrível terão essas pessoas? Pessoas que até realizaram sinais, como nós lemos, mas que fizeram isso com motivações erradas, fizeram isso sem se relacionar de fato com Cristo. Eu quero ler uma declaração de um teólogo metodista chamado Adam Clarke. Sobre essas palavras de Jesus, ele diz: quantos pregadores há que parecem profetas em seus púlpitos, quantos escritores e obreiros evangélicos cujas obras nos admiram, mas que nada são, e que são piores do que nada diante de Deus, porque não fazem a sua vontade, a sua própria vontade. Que horrível é a situação de um homem eminente, cujos dons sobressaem, cujos talentos são fonte de utilidade pública e que só podem servir de indicadores do caminho que leva à felicidade eterna, mostrando esse caminho ao povo, quando eles mesmos não podem andar por esse caminho. Quantos de nós, crentes, que frequentamos uma igreja, que cumprimos nossos deveres religiosos, que falamos aos outros acerca de Jesus e que de fato não temos um relacionamento profundo com Jesus? Quantos? Quantos que, assim como esses que Jesus menciona, que tudo que vivem é pura religiosidade. Dizer que sabemos quem é Jesus não é suficiente. Realizar sinais e prodígios também não é suficiente. Fica claro no texto que nós lemos. Aqueles que pensam que isso lhes garantirá a eternidade estão terrivelmente enganados. Entraram pela porta larga, não avaliaram os frutos daqueles que os conduziam, escolheram seguir pessoas que não os aproximaram de Cristo. Por isso nunca se relacionaram verdadeira e profundamente com Jesus. Pessoas que estão envolvidas pelo engano. Pessoas que estão vivendo enganadas. Tem uma fé verbal, nominal. Como eu disse, elas vão dizer: não, eu conheço Jesus. Eu acredito em Jesus. Acho lindo o que Jesus fez na cruz. Mas não praticam a fé verdadeira baseada em um relacionamento com Cristo. Que terrível engano essas pessoas vivem. O que eu quero chamar sua atenção é para a forma como você vive. Diante das palavras de Jesus, nós não podemos viver como se apenas saber quem Jesus é fosse suficiente. Ou se declarando que cremos em Jesus sem nos relacionar com Ele fosse suficiente. Uma vida religiosa não é suficiente. Tudo que fazemos, precisamos fazer a partir de um relacionamento verdadeiro e profundo com Cristo. Caso contrário,
seremos apenas religiosos, cumprindo obrigações religiosas, e que naquele grande dia ouviremos: eu não conheço vocês. Aliás, eu nunca conheci vocês. Por isso é preciso avaliar se o que temos vivido não é uma religiosidade há muito tempo, ou se de fato temos vivido um relacionamento profundo e verdadeiro com Cristo. Nós precisamos avaliar como temos vivido. Porque é possível que alguém passe a vida, como eu disse, cumprindo seus deveres religiosos, indo à igreja, sem nunca se relacionar verdadeiramente com Cristo. E que terrível engano é passar a vida dessa forma. Talvez você pergunte: mas como é que eu faço essa avaliação, pastor? É só você observar o quanto sua vida realmente foi transformada a partir da sua declaração de que crê em Cristo. A partir do momento em que você diz: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos, eu creio em Cristo e apenas em Cristo. A partir desse dia, avalie o quanto sua vida foi transformada. O quanto você aprofundou o seu relacionamento com Cristo. Talvez você já tenha pregado e pessoas até se converteram com a sua pregação. Talvez você já levou pessoas aos pés da cruz a confessarem Jesus. Talvez você orou e um enfermo foi curado. Talvez você já expulsou demônios de alguém. Mas a minha reflexão é sobre cada um de nós individualmente. Não é sobre o que aconteceu na vida dos outros, mas sobre o que tem acontecido na nossa própria vida. É sobre o que Cristo tem feito em nós. Porque, como nós já lemos aqui, essas pessoas que Jesus cita, elas chegam diante dele e elas fizeram muita coisa, mas nunca se relacionaram com Jesus, a ponto de dizer: eu não conheço vocês. Quando nós nos relacionamos com Cristo de maneira verdadeira, profunda, tudo aquilo que nós fazemos provém desse relacionamento, de obedecermos a Ele. Não há motivações erradas no nosso coração. Não há o desejo de sermos lembrados, de sermos vistos. O que há é um profundo desejo de obedecer a Deus. E por isso tudo que nós fazemos é reflexo de um relacionamento profundo com Ele. Se nós não nos relacionarmos verdadeiro e profundamente com Jesus, quero repetir para você que nós chegaremos diante dele naquele grande dia e ouviremos dele: nunca conheci você. Mas, Senhor, eu fiz tantas coisas, mas você não se relacionou comigo. Se você ainda não confessou Jesus, confesse. Diga: Senhor, reina na minha vida, habita no meu coração. Vem ser o meu Senhor. E a partir disso se relacione com Ele. De maneira profunda.
Busque conhecê-lo através da sua palavra, se aprofunde na sua palavra, o conheça cada dia mais e viva um relacionamento verdadeiro com Cristo. Dessa maneira, quando você chegar diante de Cristo, Ele vai dizer: você eu conheço. Entra para o gozo. Entra para o gozo eterno. Se você já confessou Jesus, avalie como tem sido sua vida. E se de repente você não tem desenvolvido um relacionamento com Ele, passe a desenvolver. Se você tem se orgulhado de uma vida religiosa exemplar, onde você cumpre todas as obrigações religiosas sem um relacionamento profundo com Cristo, passe a se relacionar profundamente com Ele. Para que de fato você também chegue diante dele e ele diga: eu conheço você. Entra para o gozo eterno. Querido, eu quero falar isso de novo para que fique muito claro para você e para mim. É preciso um relacionamento verdadeiro e profundo com Cristo. Se não nos relacionarmos de maneira verdadeira e profunda com Cristo, nós não o conheceremos e não seremos conhecidos por Ele. Naquele grande dia, vamos descobrir que passamos a vida enganados, nos enganando. Viva com Cristo. Se relacione com Ele. Se relacione de maneira profunda e verdadeira com Ele. Conheça cada dia mais a sua palavra, conheça cada dia mais os seus mandamentos, obedeça aos seus mandamentos. Viva com Ele de uma maneira profunda, conheça Cristo de uma maneira profunda, se relacione com Ele de uma maneira profunda. E assim juntos passaremos a eternidade com Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra é clara, é necessário nos relacionarmos com Cristo, termos um relacionamento profundo com Cristo. Porque esse relacionamento profundo nos proporcionará obedecê-lo, fazer a Sua vontade. E dessa maneira passaremos a eternidade contigo. Eu oro, Pai, para que o Senhor alcance aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor de suas vidas. E que a partir dessa declaração eles possam viver um relacionamento profundo com Cristo, passar a desenvolver um relacionamento profundo com Cristo. Eu também oro, Deus, para que aqueles que já confessaram Jesus e que de repente não têm vivido um relacionamento verdadeiro com Ele, passem a viver. Passem a viver um relacionamento profundo com Cristo. E dessa maneira, tenham a certeza da eternidade ao lado de Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por nos ensinar, muito obrigado por nos chamar a uma vida cristã que nos leve aos céus, que nos leve à eternidade com Cristo. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Eu te agradeço mais uma vez pela Tua palavra. Oro também para que o Senhor alcance cada um, Pai, na sua necessidade. Opere, Pai, no coração de cada um para a glória do Teu nome. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, fique na paz. Eu quero repetir, se você precisa de alguma coisa, se você está passando alguma necessidade maior, conte conosco, entre em contato conosco, nos informe, vamos juntos passar por esse período, tá bom? Vamos esperar, essa semana devemos ter algumas reuniões aí da liderança
e qualquer nova forma aí do nosso culto, das nossas celebrações, nós avisamos aos irmãos. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de compartilhar o link dessa mensagem com seus amigos e familiares. Fique na paz. Deus te abençoe.